Fala aí, beleza? Inventor Miguel aqui, o seu Chief Artificial Intelligence Officer preferido, mais uma vez para falar sobre esse mundo da inteligência artificial, o mundo da tecnologia, e hoje eu vou fazer previsões. A gente está no começo do ano, a época mais apropriada para a gente fazer previsões que, se você levar a sério, você pode se dar muito bem, ganhar mais dinheiro e tomar melhores decisões em relação a como se posicionar, o que estudar, onde investir, como alocar o seu tempo nesse novo ano que está começando aqui nos últimos dias. Beleza? Essa vai ser a guerra tecnológica do ano de 2025. São duas empresas que vão, ao mesmo tempo que guerrear, se solidificarem como as novas superpotências da tecnologia. Você sabe de quais empresas eu estou falando? Eu vou te dizer quais são as empresas, mas antes não esquece de me seguir aqui e curtir esse post, beleza? Eu estou falando da OpenAI e da NVIDIA. Elas vão formar o novo duopólio da inteligência artificial. O que é um duopólio? É quando duas empresas dominam quase que a totalidade de um determinado mercado. Quem fez um duopólio no passado e se deu muito bem foram duas empresas também americanas, a Intel e a Microsoft. A Microsoft e a Intel dominavam quase 90% do mercado de personal computers. A Microsoft oferecia o software e a Intel dava o hardware. Essas empresas criaram os padrões da indústria e influenciaram como que os softwares foram desenvolvidos e como que os hardwares foram desenvolvidos, inclusive dos concorrentes, inclusive dos outros entrantes, dos outros participantes desse mercado de computadores. Ou seja, elas criaram um modelo de negócio que permitiu a elas ter quase que um monopólio, um domínio de toda essa indústria que perdura até hoje, especialmente para a Microsoft. A Intel acabou perdendo um pouco o espaço justamente para empresas como a NVIDIA. E a Microsoft não tem o seu próprio software de inteligência artificial. Eles estão usando o software da OpenAI, como se a gente tivesse agora uma terceira, a Microsoft sendo quase como uma terceira camada. Eu preciso ter a infraestrutura, o processador, que a NVIDIA vai fornecer no lugar da Intel. Eu preciso ter uma camada de software mais massificada, as pessoas vão acessar a inteligência artificial a partir de uma infraestrutura de Windows que está instalada na maior parte das vezes. Então, vou usar um Windows para acessar uma inteligência artificial, e essa inteligência artificial está instalada, portanto, está acessível, portanto, a partir desse sistema operacional. Então, eu não acho que a gente vai ter um duopólio que vai excluir a Microsoft e a gente vai acabar tendo esses novos super titãs, a NVIDIA já é, e a OpenAI já é também, e a Microsoft ficar ali no meio do caminho. Mas se a Microsoft não ficar ligada, ela pode também perder o espaço. E o fato é que a gente está vendo essas duas empresas ao mesmo tempo, a NVIDIA e a OpenAI, que dependem uma da outra. A própria NVIDIA já começa a criar os seus próprios modelos de inteligência artificial, inclusive open source, o Nemotron, já falei sobre ele. E ao mesmo tempo a gente vê do outro lado a OpenAI já também com iniciativas de criar os seus próprios chips e os seus próprios hardwares também. Essa é uma disputa comum que a gente vê acontecendo nas empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos. Esse modelo de negócio que a Intel desenvolveu com a Microsoft está, de uma certa maneira, se repetindo agora com a NVIDIA dominando a parte de chips, de CPUs. Ela já tem um percentual, acho que é mais de 60% do mercado de chips de inteligência artificial, e de outro lado a OpenAI também dominando o aspecto do software. A OpenAI também tem disparado a maior market share, é um modelo de inteligência artificial mais usado do mercado. E uma série de aplicações estão surgindo, uma série de soluções estão surgindo, uma série de processos estão sendo modificados nas empresas para usar esses modelos da OpenAI, que por sua vez rodam em chips da NVIDIA. Percebe como é um modelo de negócio que vai colocando os seus clientes, os seus usuários, quase que como reféns, vira quase um monopólio, porque eu não tenho como... o meu negócio vai ficar tão dependente dessa arquitetura de inteligência artificial, dessas soluções, que eu não tenho como trocar a OpenAI e muito menos trocar o chip da NVIDIA onde esses modelos rodam. Então está repetindo a mesma estrutura que a Microsoft
que fornecia o sistema operacional, tinha com a Intel, que fornecia o hardware. Um outro problema é que os desenvolvedores também vão ficando muito reféns dessa indústria. A Microsoft, por um lado, foi ótima, porque fez com que o processo de desenvolvimento se popularizasse numa velocidade incrível. Ela criou muitas ferramentas que são super importantes no processo de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo ela de uma certa maneira pautou esse desenvolvimento. Você vai em qualquer universidade pública brasileira, por exemplo, você vai ter um ensino de linguagens criadas, proprietárias da Microsoft, você vai ter um ensino do pacote Office, que é um produto da Microsoft, porque o profissional quando chega no mercado de trabalho já sabe usar essas ferramentas, e tudo isso foi fruto desse investimento da Microsoft em ser, digamos assim, o padrão em software de produtividade para as empresas. Mesmo esforço que a OpenAI está fazendo em ser meio que o modelo de inteligência artificial padrão para o uso nas empresas. E, de fato, eles criaram essa nova categoria. E, ao mesmo tempo, também você vê a influência dessas empresas do ponto de vista político, discutindo a regulamentação. Nesse ponto, até a OpenAI pegou os aprendizados da Microsoft e assume uma certa dianteira nesse sentido, já falando em regulamentação. Ao invés de esperar para ser regulamentada, ela própria já começa a pautar a própria agenda da regulamentação. Vamos ver, então, essa grande dupla, NVIDIA e OpenAI, ganhando cada vez mais espaço no cenário da tecnologia. Lembrando que a OpenAI não é sequer uma empresa listada em bolsa. Até pouco tempo atrás era uma instituição sem fins lucrativos. E em poucos meses, menos de 2 anos, a OpenAI se torna essa empresa capaz de protagonizar uma disputa desse tamanho com a NVIDIA, que já foi, inclusive, uma das maiores empresas do mundo. Essa plataforma vai dominar o streaming em 2025. Eu estou falando do YouTube. O YouTube ele tem 11% hoje do market share de streaming mundial, comparado com 8% do Netflix, mas ele tem muito mais lucro que o Netflix. O YouTube lucra 50 bilhões de dólares por ano, o Netflix lucra ali perto de 40 bilhões de dólares por ano. A gente já sabe que o streaming está crescendo. E por que eu aposto mais no YouTube do que no Netflix? Além do YouTube já ter melhores números, como esses que eu acabei de falar, o YouTube tem uma estrutura de monetização que eu acho mais robusta. A estrutura dos anúncios, por exemplo, o YouTube Premium, que eu posso pagar o YouTube para ter o acesso ao Premium sem anúncios. A receita para os criadores ele acaba sendo bem mais distribuído. As duas plataformas, é claro, aproveitam essa migração da TV tradicional para as plataformas de streaming, o consumo mobile que só aumenta, mas o YouTube tem essa estratégia de conteúdo voltada para os criadores independentes, os eventos ao vivo, coisa que muito raro de acontecer no Netflix, podcast em vídeo, que também é uma outra tendência que eu vou falar, ele tem essa vantagem, né? O alcance é mais global que o Netflix também, tem o algoritmo de recomendação, que como analisa mais conteúdos, ele acaba podendo se otimizar e ficar melhor, mais rápido. O Netflix, ele é meio que mais pro lado da Apple como um produto do que o YouTube. O YouTube, qualquer um vai lá e cria o seu conteúdo e sobe o seu conteúdo. O Netflix só tem os conteúdos que a Netflix deixou entrar. Ela controla aquela produção de conteúdo. Então acaba sendo menos democrático, né, e menos massificante do que o YouTube, que vem cada vez mais se tornando uma espécie de TV aberta, o equivalente ao que era a TV aberta antes do surgimento da internet, da popularização das ferramentas de streaming, o YouTube que vem pegando esse espaço. Se hoje o meu avô ou meu pai está assistindo TV aberta, né, os canais abertos, sem TV a cabo, provável que no futuro eu esteja assistindo o YouTube e exista algo melhor do que o YouTube, quer dizer, pelo menos eu espero, né, no futuro. Se bem que, como o YouTube é um software, é uma ferramenta de software e não um canal de televisão, ele tem essa vantagem de ir se adaptando ao tempo e de ele próprio ir criando as novas tendências de consumo. Se por acaso a gente passar a assistir os conteúdos nas nossas lentes dos nossos óculos, que também é uma tendência que eu vou falar mais para frente, eu vou poder assistir o YouTube aqui no meu óculos, né? Abrir a aplicação do YouTube e assistir os vídeos projetados aqui no meu óculos. E essa foi uma mudança que as próprias emissoras e que a própria TV passou a fazer também. Antes a TV era um canal na televisão.
e agora a TV ela é uma plataforma. Eu poderia também assistir a Globo aqui, ou o SBT. Não é simplesmente um canal que eu acesso pela televisão. É algo que está para além da televisão, a televisão sendo só um meio, um dos possíveis meios de eu interagir com aquela marca, com aquele canal, com aquela curadoria, com aqueles conteúdos produzidos por aquele canal. Tanto é que a analogia no YouTube é exatamente essa, de canal. O YouTube permite que qualquer um tenha o seu próprio canal de comunicação que é transmitido pela internet. Eu sou muito fã do YouTube, comecei a postar no YouTube tem mais ou menos um ano, já estou aqui com os meus quase 20 mil seguidores. É um canal onde eu posso falar um pouco mais, onde eu posso aprofundar o meu conteúdo, onde eu posso trazer discussões como essa. Então, minha aposta para 2025 é que teremos o YouTube crescendo ainda mais. Eu, se fosse você, apostaria em produzir conteúdo para o YouTube, assim como eu estou fazendo. 10 pessoas ouviam um podcast há alguns poucos anos atrás. Hoje, 4 em cada 10 pessoas escutam podcasts. Isso eu estou falando dos Estados Unidos, que é um dos maiores mercados de podcasts do mundo. Essa é a mídia do ano de 2025. Podcast vai ser a mídia que mais vai crescer. A gente achou durante um tempo que os podcasts iriam substituir os rádios, os programas de rádio que veem a sua audiência cair vertiginosamente desde o surgimento das plataformas de streaming de áudio, como o Spotify, como também a popularização dos podcasts. Mas eis que os podcasts acabaram virando vídeo também e estão substituindo a TV aberta. O podcast, que pode também ser chamado de videocast, embora eu ache que o mais correto é você continuar falando podcast, porque esse formato é um formato digital de comunicação com o público, não é só alguém falando, é você ter depois os comentários, é você ter uma proximidade maior com o público, é você ter um conteúdo mais nichado, mais on demand, né? Não é simplesmente o fato de ser só áudio, né? Não, se tem vídeo não é podcast, é videocast. Eu prefiro chamar de podcast por conta do formato. Eu acho que esse é o formato, tanto em voz, mas principalmente em vídeo, que mais vai crescer nesse ano de 2025. Em breve teremos o meu podcast aí também. A gente já vê essa estrutura de funcionamento nas TVs, nos rádios locais e agora nas TVs locais também, muito pautada na eleição. Então tem um grande faturamento na época da eleição, depois fica ali 2 anos patinando. Então é uma verba muito dependente da publicidade, especificamente a publicidade política na época de eleições, porque são veículos que ainda têm uma grande penetração em populações que ainda não começaram a migrar, que já começaram a migrar, mas estão migrando uma velocidade um pouco mais lenta para o YouTube, como eu acabei de falar antes, mas também para os formatos de podcast, apesar de que a gente tem hoje podcasts já para todos os públicos, para todos os nichos. Então, há essa tendência cada vez maior dessas TVs locais, não só das rádios locais, mas agora das TVs locais também, começarem a perder relevância em comparação com mídias, com formatos como os formatos de podcast. O podcast tem muitas vantagens em relação a você comparar com essa concorrência da TV aberta ou do rádio aberto. Você tem métricas muito mais precisas de audiência. O engajamento dos ouvintes tem sido maior, a segmentação é mais detalhada, você consegue trazer mais hosts e ter a credibilidade dos próprios hosts, né? Aquela mesma ideia que eu já falei do YouTube como a pessoa sendo o próprio canal. Então isso acaba trazendo mais autenticidade, os anúncios podem ser mais dinâmicos, mais contextuais, você consegue segmentar melhor o seu público. Então, ao mesmo tempo que você carrega boa parte das vantagens que você tinha na TV local, no rádio local, você começa a ter ainda mais vantagens, como essa questão da métrica precisa, até que segundo a pessoa assistiu, qual é o perfil daquela pessoa que está assistindo, quanto tempo ela assistiu, para o que ela fez depois de assistir. Até os anúncios que você colocar ali no meio, você consegue medir se ela escutou, se ela não escutou, se ela pulou, se ela não pulou. Então, são todas métricas que você não tem nas mídias tradicionais e que o digital e, portanto, o podcast vai trazer
para os criadores de conteúdo, para os canais, porque aí é tão abrangente a dinâmica do podcast, aí entra um pouco do paradoxo, porque ao mesmo tempo que o podcast concorre, por exemplo, com uma emissora de rádio ou uma emissora de televisão, a emissora de rádio e televisão tem um podcast. Então, nesse momento, ele deixa de concorrer. Porque aquela emissora, ela não é simplesmente a transmissora do conteúdo, que é o formato de podcast. Ela é a criadora do conteúdo. Então, todos podem criar conteúdo, inclusive pessoas comuns, como eu, como você, e ter o seu próprio canal no YouTube e o seu próprio podcast, aproveitando esse formato que o digital deu pra gente. E aí, falando dos desafios, né? Como eu já estava dizendo, como não é uma novidade em relação à dinâmica de poder, o que acontece? 1/3, 2/3 no máximo dos podcasts são responsáveis por quase 100% dos downloads. Ou seja, tem muitos e muitos podcasts que são produzidos e a maior parte deles não dá lucro. Não dá lucro para o criador do podcast. Só uma pequena porcentagem dos podcasts que dão lucro. Os podcasts estão evoluindo, estão ficando com cenários cada vez mais elaborados. Antigamente era só você fazia online, cada um da sua casa. Hoje você já tem estúdios que são super profissionais para gravação de podcast. Eu já gravei podcasts em estúdios que são dignos de estúdios de grandes TVs, que eu já visitei, já dei entrevista também. Então isso vai trazendo ainda mais custos para os podcasts. O principal Flow, principal empresa de podcasts do Brasil, uma das principais, já reportou várias vezes publicamente que não é uma empresa lucrativa e talvez estejam virando agora, mas é um modelo de negócio que, apesar de trazer muitas vantagens em relação ao tradicional, tem tido umas dificuldades em relação à sustentabilidade. Por isso, até que muitos podcasts acabam sendo podcasts que são muito mais canais de comunicação das marcas do que propriamente um conteúdo original, como a gente via, por exemplo, nos canais de televisão, falando na analogia do canal de televisão. Muito mais veículos de promoção do produto, ou seja, você não aufere os resultados do podcast simplesmente pela receita publicitária daquele podcast, mas também pelas vendas do produto que foram anunciados lá dentro. Então, existe meio que uma sociedade entre a empresa de podcast, né, o canal, e o produto que está sendo anunciado lá. E muitas vezes o nome do podcast é o próprio produto e coisas do tipo. Uma mudança, né, de fato, ao mesmo tempo que você tem mais pessoas produzindo, você vai ter uma quantidade mais ou menos de dinheiro que as empresas estão dispostas a gastar em marketing, que é o mesmo, né? E elas não vão parar de anunciar na televisão. E se elas vão anunciar no podcast é porque tem alguma vantagem, como, por exemplo, ser mais barato ou alcançar mais pessoas. Então, essas dinâmicas vão se acomodando, mas o fato é que ter um podcast em 2025 parece ser um bom investimento se você quer aumentar a sua audiência e vender mais, com mais credibilidade nesse ano. Eu vou fazer o meu, eu espero que você me siga aqui. Podemos fazer uma enquete aqui, coloca aqui embaixo nos comentários qual você acha que tem que ser o tema do meu podcast. Vou escolher aqui os melhores temas e quem sabe a gente não faz um episódio sobre cada tema, hein? Outra coisa importante sobre os podcasts é o perfil de quem escuta. Em geral, são homens ou mulheres entre 30 e 45 anos, altamente persuasíveis e muito dispostos a comprar produtos que as empresas querem vender, especialmente produtos digitais. E isso contribui mais ainda para que o podcast seja o formato, seja a forma de comunicação que as empresas vão adotar cada vez mais em 2025. Porque, no final das contas, quem faz publicidade quer vender alguma coisa e eu quero vender alguma coisa para quem tem poder de compra e para quem quer comprar. E se quem quer comprar gosta do formato de podcast, é nesse formato que a gente vai ver mais conteúdos sendo produzidos nesse ano de 2025. Se prepara, porque esse ano a gente vai ver muita empresa comprando outras empresas, empresas se juntando, se fundindo. A gente tem um capital de 3 trilhões de dólares em private equity só nos Estados Unidos, além dos fundos setoriais, além das estruturas de financiamento. Ficou durante um bom tempo esse capital ali esperando o momento certo para investir e agora eles já começam a fazer aquele tipo de investimento em empresas que sequer são lucrativas. A OpenAI está aí para provar isso. Estão buscando empresas de tecnologia, mídia, varejo, saúde, educação. O ambiente regulatório, principalmente nos Estados Unidos, ficou mais favorável. O Trump já falou várias vezes de menos regulação
Isso favorece com que as empresas se fundam. Muitas empresas que tinham aquele sonho de fazer o IPO e até fizeram, podem ser que desfaçam o IPO, porque quando você faz um IPO, você está listado numa bolsa, você tem um custo regulatório enorme, porque você precisa gerar relatórios, porque você precisa cumprir determinadas regras de compliance, porque você não pode fazer certas coisas que uma empresa listada não pode fazer. Então, essas empresas vão ser adquiridas por empresas não listadas, que vão comprar a maior parte de suas ações na bolsa, para deixar de ser empresas listadas e terem mais autonomia e mais velocidade para avançar nas inovações. Exatamente, elas precisam estar o tempo todo crescendo, o tempo todo inovando, e a estrutura regulatória muitas vezes não permite isso, e muito menos na velocidade com que as coisas estão depois do surgimento da inteligência artificial. A gente também tem um ambiente internacional mais favorável para esse tipo de coisa, a volatilidade cambial está aumentando, isso significa que, por exemplo, no Brasil as empresas ficaram muito mais baratas, caso empresas americanas queiram comprar empresas brasileiras ou europeias. Eu acho que 2025 vai ser um ano onde a gente vai ter muita movimentação de compra e venda de empresas. Eu tive a sorte de, em 2023, participar do finalzinho do último boom que a gente teve de aquecido desse mundo de fusões e aquisições, onde eu vendi a minha empresa para o Grupo Exame. A gente tem esse movimento que acontece em escala global, não é só nos Estados Unidos ou no Brasil. Agora, com a diferença que a gente não vinha em 2023 de um interesse maior das empresas estrangeiras por conta do câmbio quererem comprar empresas que estão baratas no Brasil e que certamente têm grande potencial de crescimento. Deixa de ser um sonho você fazer a sua abertura de capital e passa a ser muito mais plausível você vender a sua empresa para uma empresa maior. E as empresas que fizeram a abertura de capital vão acabar voltando nessa decisão para conseguirem ser vendidas para uma empresa maior e se manterem ágeis no mercado. A gente vai discutir muito essa tecnologia em 2025. Eu estou falando das redes sociais. A gente já está vendo uma polêmica de redes sociais no Brasil por conta do Zuckerberg ter anunciado que não vai mais checar os fatos, não vai ter mais a checagem de fatos. A gente tem uma outra discussão relacionada à idade, a partir de quantos anos a pessoa pode usar a rede social. A Austrália baniu todos os produtos da Meta para menores de 16 anos. Nova Zelândia, a Lituânia estão seguindo o mesmo caminho. Os Estados Unidos têm alguns estados que também estão seguindo o mesmo caminho. Há vários estudos que falam da saúde mental, dos vícios nessa tecnologia, dos impactos no desenvolvimento cognitivo dos jovens que se viciam nessas tecnologias. Se o Facebook, a Meta, não vai ter que implementar mais checagem de dados, vai ter que implementar verificação de idade, bloqueio de acesso, monitoria parental. As plataformas vão ter que mudar os seus algoritmos pensando em recursos de bem-estar para os novos entrantes, para os jovens que começarem a usar essa plataforma. Isso vai repercutir na forma como essas tecnologias, as redes sociais vão se expandir para outros países. Tem países que a Meta não está e que ela gostaria de estar. E novas alternativas de redes sociais vão surgindo no mundo cripto. Tem o Wardrobe, que é uma plataforma de rede social voltada só para o público Web3. O Quai recentemente ganhou força no Brasil também. Vamos ver uma certa competição entre as redes sociais. A Meta se tornou uma empresa grande demais no Brasil. O poder da Meta no Brasil é muito grande. Eu acho que isso foi um erro, né? Porque acaba que ela coloca meio que o país sobre as suas regras e não exatamente o país que coloca a Meta dentro das regras para ela poder operar dentro daquela jurisdição. Eu acho que isso não é bom para a soberania. E a gente vai ver esse tipo de discussão acontecer cada vez mais. A Meta, como uma empresa querendo maximizar o seu lucro, diminuir o seu custo. Não à toa que ela tirou os fact-checkers justamente no momento onde a inteligência artificial ganha todo esse poder. A inteligência artificial ela não é uma ferramenta que produz verdades, mas ela produz textos que geram engajamento. Então, imagina agora, a Meta vai criar bots que produzem conteúdo. Ela não vai nem precisar verificar se esses conteúdos são reais ou não. Esses conteúdos vão gerar engajamento, que é o que ela quer, e ela vai conseguir manter as pessoas engajadas lá dentro a qualquer preço, sem se preocupar exatamente com a qualidade. A premissa por trás, a aposta por trás, a hipótese
da Meta e de muitos estudiosos do capitalismo, até de uma maneira geral, é essa aposta no mercado. Como eu vou ter uma quantidade infinita, infindável de informação gerada por inteligência artificial ou gerada por humanos, de alguma forma, a maioria vai conseguir encontrar o que é a verdade naquele meio. Eu não preciso ter uma entidade julgando o que é verdade ou não. Essa é a hipótese. E o grande problema é que isso não necessariamente é verdade. E a gente já viu movimentos populares que não foram benéficos para os seus cidadãos ganharem força baseados em mentiras que acabaram se tornando verdade porque um conjunto muito grande de pessoas disse que aquilo é verdade ou acreditou que aquilo é verdade, ainda mais nesse ambiente de bolha. Você é colocado numa bolha onde todo mundo ao seu redor diz que aquilo que você está vendo é verdade, mesmo que não seja. Ou seja, há claramente uma necessidade de regulamentação disso daí, que as redes sociais dizem que não, mas como um criador de políticas públicas, como alguém preocupado com a legislação no país, eles vão questionar, e a gente já está tendo toda essa discussão em torno da Meta, e se prepara, porque em 2025 vão ter mais discussões. O que eu faria e o que eu já estou fazendo é diversificar. Se a sua operação depende 100% de uma única rede social, você precisa diversificar em 2025, porque não é garantia que, essa rede social continuará sendo honesta com você, e 2, que essa rede social continuará operando no seu país nas condições que opera hoje. Diversifique para não correr o risco e não ficar na mão, não correr riscos desnecessários e não ficar na mão de uma rede só, de um fornecedor só, de um cliente só, de um canal só para você vender o seu produto. Essas foram as minhas previsões. Posicione-se em relação a elas, aproveite o momento e não esquece de me seguir aqui, acionar o sininho para você ser notificado quando novos vídeos forem publicados. Eu também estou no Shorts, nas outras redes sociais também, me segue lá para conteúdo diário. Lembrando que eu estou aqui pelo menos uma vez por semana para te trazer um conteúdo especial sobre inteligência artificial e tecnologias emergentes. Beleza, mano? É isso, feliz 2025 e até a próxima.